Olá, passando aqui para falar sobre um assunto bem interessante, fazer uma pergunta, um questionamento para vocês, deixar aqui e falar sobre uma pesquisa recente. No caso, a pergunta seria: você tem vigiado os seus pensamentos? Por que eu pergunto isso? Porque com base nessa pesquisa recente feita pela Universidade Stanford dos Estados Unidos e a Universidade da Pensilvânia, essa pesquisa demonstrou o seguinte: que 30 minutos de pensamentos negativos por dia te torna mais vulnerável ao mal de Alzheimer. E o que acontece? É algo assim simples de ser falado em relação ao nosso cérebro. Existe uma estrutura no nosso cérebro que é o hipocampo, chamado de hipocampo. O hipocampo está envolvido com o armazenamento e a evocação da memória, né? O armazenamento é a consolidação da memória nessa estrutura. E a evocação é aquilo de trazer, de lembrar, né? E quando preciso, a gente lembra das coisas. Então, o que ocorre? Ocorre de uma maneira bem simples, mortes neuronais de neurônios nessa estrutura hipocampal, através dessa toxicidade, desses 30 minutos de pensamentos negativos por dia. Ocorre essa toxicidade, que é o aumento do cortisol nessa estrutura cerebral. E você estudando a doença, o mal de Alzheimer, uma das primeiras estruturas a serem afetadas é o hipocampo. Então, repetir aquele pensamento de que, aquilo não vai dar certo, eu já fiz ontem, eu tentei fazer e não consegui, eu nem vou fazer, ou então vai dar tudo errado. Isso é um pensamento negativo. Ou aquele tipo de pensamento que, nossa, eu fiz tanto por aquela pessoa, mas aquela pessoa ela não deu valor e me traiu. E fica ruminando aqueles sentimentos. E também, outro tipo de pensamento negativo às vezes você está com uma dor no corpo e você pensa, meu Deus, será que tal doença, na minha família aconteceu isso e tal, e fica ruminando no pensamento aquelas coisas. Esses pensamentos negativos, né? Que às vezes nem vai ver o que é, ou então nem substitui por outros pensamentos. Então, por isso que eu deixei esse questionamento para você. Você tem vigiado os seus pensamentos? Você tem pensado na qualidade dos seus pensamentos? Se você pensa mais negativamente ou mais positivamente? Então, esse dado dessa pesquisa, né, das universidades lá dos Estados Unidos, cabe a gente a refletir sobre isso. É algo comprovado, entende? Então é isso que eu queria deixar para vocês, tá bom, gente? Até a próxima.